Produtora de vídeo AD Filmes. E eu gostaria de ler com vocês no capítulo 7 de Números. Na verdade, eu quero compartilhar só o versículo 9, mas para que a gente entenda todo esse contexto, aí eu peço a paciência dos irmãos para que a gente possa ler esses versículos todos. O versículo, não sei se vai ser projetado para ficar numa versão única, não é? Mas se não for, não tem problema, eu leio aqui na minha, que se a Bíblia for espada, a minha está mais para canivete, né? Que é pequenininha, mas graças a Deus ainda dá para ler. Vai dar para projetar? Não. Se não der, porque a vantagem da projeção é que se lê numa versão única, né? E aí fica mais fácil a compreensão. Números 7, versículo 1 a seguir. Enquanto o irmão está situando o texto ali, eu gostaria de aproveitar esse intervalozinho, dizer aos irmãos, se você desejar, no final da reunião, eu tenho aqui um DVD voltado especificamente para obreiros. Esse aqui, especificamente para obreiro. Cajado ou cobra? O que é que você tem na sua mão? O seu ministério está curando ou está envenenando? Está sarando ou está causando doença? É uma releitura de ministério. Então, se você desejar, no final, eu tenho apenas 19. É um DVD que sai muito rapidamente. Eu tenho esse outro DVD aqui, Saindo de Lodebar. Todos aqui que talvez já ouviram uma mensagem dessa, quando Deus tira alguém do deserto, mas uma observação apenas. Lodebar era um lugar de deserto, de sequidão, e a Bíblia Sagrada diz que Davi mandou buscar Mefibosete. Mefibosete saiu de Lodebar, mas parece que Lodebar nunca saiu de dentro do coração de Mefibosete. Porque quando o rei o chama pelo seu próprio nome, ele é capaz de dizer: meu nome não é Mefibosete, o meu nome é um cão morto. Então há pessoas que estão vivendo esse espírito, mesmo Deus honrando, levantando, trazendo para a igreja, mas Ele vai trazendo esse estigma dessa vida enlatada, suja, pecaminosa, estragada. Deus tem o melhor para a sua vida, querido irmão. Então, se você quiser uma mensagem maravilhosa, esse aqui alguns já conhecem, tudo sobre tatuagem e piercing. Agora, se você não tiver muito estômago, não assista não, irmão. Você vai ver pessoas ficando possessas de demônios aqui. A questão da tatuagem, ela tem alguns laços, alguns pactos que não são revelados pela mídia. E é muito importante você, enquanto pai, você enquanto obreiro, você enquanto educador cristão, saber dessas verdades. Isso aqui é colocada por um dos maiores pesquisadores que eu conheço no Brasil, no seio da Assembleia de Deus, um homem que é capaz de revelar todas essas verdades com muito conhecimento bíblico e científico. Está aí. Eu tenho só 5 desses aqui para casais, uma só carne, isso existe? Será que isso existe mesmo ou é mito? Tem que casar até que a morte... Onde é que está isso na Bíblia? Que tem que ser até que a morte separe. Onde é que está na Bíblia? Depois vocês me mostram aí. Não estou dizendo que não é para descasar, não. Estou falando que a gente vai pegando algumas coisas e a gente jura que está na Bíblia. Pensa sobre isso, né? Pai, é possível perdoar. Um DVD da Neide, da minha esposa, e é um testemunho extraordinário, principalmente para quem tem dificuldades na área do perdão. E esse outro, porque Deus deixa a família perecer. No final, querido, se você puder e quiser,
você pode adquirir ou no cheque, ou no cartão, ou dividindo, ou à vista, do jeito que você quiser. Todos encontraram? Então vamos lá. Números. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o santificou. Preste bem, não, volta aí só um pouquinho, querido. Volta aí o versículo primeiro. Só para a gente destacar aqui alguns verbos. Primeiro, levantar, ungir e santificar. Esse tripé faz parte da vida da igreja, continuamente. Deus não te levantou para derrubar o tabernáculo. Deus não nos chamou para colocar pedra no caminho de ninguém. Deus nos chamou para levantar. Eu não ouvi um amém. Amém? Levantar, não é destruir, é levantar. E ungir e santificou, que são coisas distintas. Tem muita gente aí muito preso na questão da unção. Receba unção, é unção de cura, unção de quebrantamento, é unção do riso, é unção do caicai, é tanta unção que a gente fica perguntando onde estão os doentes, porque tudo é unção. É um negócio meio complexo isso. E a gente esquece do primordial, que é a santificação. Em que pese o santificar aqui é separar para o serviço de Deus. Versículo, vamos lá. E o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar, e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou. Versículo 2, querido. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipe das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Que oferta era esta? 6 carros cobertos e 12 bois. Ou seja, eram 12 tribos, cada príncipe representando uma tribo, doava um boi. E a cada dois príncipes se juntavam e davam um carro. Então dava 6 carros e 12 bois no total. Pode passar para o quarto. E falou o Senhor a Moisés dizendo: recebe-os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, e cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu a quem? Quantas tribos eram? Não, no total das tribos de Israel eram quantas? Não, eram 13, gente. Eram 13. Por que 13, pastor? Porque os filhos de Jacó eram 12, incluindo José. Só que José não tem a tribo de José. Você já leu isso na Bíblia? A tribo de José? Não tem. Então José vai para o Egito e ele tem 2 filhos. Um chama-se Manassés e o outro se chama Efraim. Então a tribo de José se desdobra em 2. Com os 11 irmãos, 13. Agora a gente só fala 12 tribos porque a tribo de Levi, ela foi separada e destinada ao serviço do tabernáculo. Então ela não era contada entre as tribos de Israel, mas é bom lembrar que eram 13 no total. Falamos 12 porque foi distribuído para 12, mas Levi foi especificamente separado para o serviço de Deus. Vamos lá, versículo 7. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Versículo 8. E 4 carros e 8 bois aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E o versículo 9 para fechar. Mas, vamos ler juntos? Mas aos filhos de Coate, porquanto
estava e os levavam aos ombros. Olha que coisa extraordinária Deus está falando conosco aqui. Significa dizer que na caminhada cristã, na caminhada ministerial, eu vejo e identifico muitos obreiros aqui nesta noite, e graças a Deus por isso. Há obreiros, há irmãos, há irmãs na igreja, que quando Deus os chama para o ministério, Deus dá carro e dá boi. Deus dá carro e dá boi. Mas a Bíblia diz que para os filhos de Coate, Deus não deu nada. Não deu nada. Desse nada do que está no contexto, nem carro, nem boi. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, acompanhe comigo. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, sim ou não? Deus então levanta Moisés, levanta 2 homens, chamados Bezaliel e Aholiabe, para auxiliá-lo na construção, porque Moisés não tinha a habilidade para construir. Ele vai lá no Monte Sinai, e no Monte Sinai Deus dá a Moisés a revelação do que seria o templo, que não era templo, era uma grande tenda que servia como tabernáculo. O templo é só depois com Salomão. Mas Deus dá a visão para ele, o jeito que deveria ser construído, o material que teria que ser usado, o formato que teria que ficar, mas Moisés mesmo não iria fazer isso. Então Deus levanta 2 homens, e com esses 2 homens, Deus levanta um monte de pessoas anônimas, porque Deus sempre faz a sua obra na terra com gente anônima, com gente que não está debaixo dos holofotes, com pessoas que o nome não vem lá no outdoor, pessoas que talvez o nome dele nunca será soprado nesta nação, como cantor, como pregador, como ensinador, como pastor de igreja, mas são pessoas que Deus levantou e conta com elas para fazer a sua obra. Lembra quando o Elias estava dentro da caverna, uma depressão terrível, e dizendo: Senhor, só eu fiquei. Aí Deus aparece para ele e diz: engano seu. Você é o famoso, você é o conhecido, mas além de você, tem mais 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal e que estão diante da minha presença. Então diga para quem está ao seu lado aí: você não está sozinho nesta caminhada, irmão. Não, eu gostaria que você falasse de verdade. Pegue a mão do irmão aí, se ele está meio paradão aí, dá uma alegrada nele aí, ué. Você não está sozinho nesta caminhada. Mesmo você não sabendo, mesmo as pessoas não tendo fama, mas o importante não é ter fama, é ter graça, é ter unção, é ter poder, é ter a revelação da palavra, é ter uma palavra amiga quando você mais precisa. É essa hora. É essa hora. Aí Deus levanta 2 homens, com ele outros, para construir. Agora preste atenção, para Deus, aliás, para Moisés, Deus deu a revelação. Para os homens, Deus deu a inspiração. Diga comigo: para Moisés, a revelação. Aos auxiliares, a inspiração. Não é todo mundo que é revelado, irmão. Mas o trabalho de Deus nem sempre é feito por revelação, é feito por inspiração. E o que eu acho glorioso em Deus é assim, porque Ele não dá tudo para uma pessoa só. Tem pessoas que acham um dia desse não, já faz algum tempo, o irmão chegou assim e disse: pastor, eu tenho a honra, a alegria de dizer que Deus me deu os 9 dons. Eu disse: não deu, só deu 8. Mas não, deu 9, não. Por que o senhor diz faltou um? Qual? O da sabedoria.
Primeiro porque o dom não é nosso, é do Espírito Santo. Ninguém aqui tem dom de profecia, ninguém aqui tem dom de cura, ninguém aqui tem dom de não sei o quê. Não, Senhor, o dom aqui é do Espírito Santo. E Ele nos usa no momento que Ele quiser. Tanto é que você pode profetizar hoje aqui e ficar 1 ano sem profetizar. Ué, quem é o dono da profecia não é você, não é só ligar a tomadinha, não, é o Espírito Santo que inspira, que revela, que unge, que qualifica, que capacita, que levanta e que usa, amado. Então o dom não é nosso, é dele. Eu acho que está muito bem explicado na escola bíblica dominical. O trimestre é sobre dons espirituais. Agora preste bem atenção numa coisa aqui. Deus não dá jovem chamado e ele foi lá entre os samaritanos, os gentios, e Deus fez uma grande obra. Paralítico andou, cego viu. Irmão do céu, que cruzada pentecostal. 1 mês depois, chegam alguns homens na casa de Pedro, pedindo para que Pedro fosse lá orar por eles. Aí disse, gente, o que eu vou fazer lá, meu irmão? O Felipe teve lá esses dias lá, eu fiquei sabendo, vi aqui no Facebook, tanta gente carregada de poder de Deus, muleta, cadeira de roda, tudo lá, a glória de Deus. Aí eles disseram, é verdade, irmão Pedro. Paralítico andou, cego viu, mudo falou, leproso foi limpado, mas ninguém recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí Pedro vai lá, começa a pregar e a Bíblia diz que o Espírito Santo cai sobre eles. Por que Deus já não aproveitou o pacote e fez tudo numa lambada só? Porque Deus não vai fazer tudo por uma pessoa só. Por mais insignificante que você se sinta no reino de Deus, há coisas que só você vai poder fazer, querido. Porque isso é corpo. E se eu pergunto, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Se você tivesse que cortar um membro do seu corpo, tem que cortar um, senão vai morrer. Qual que você cortaria? Cortaria a mão, o pé, o dedo, o que vocês acham? Ninguém fala nada aí. O dedinho do pé, o mindinho? Eu também faria isso, só que esses dias eu estava pesquisando, se você cortar o dedinho, o dedinho, aquele feinho, que todo dedinho do pé é feinho, aquele feinho, nojentinho, que parece que não tem serventia nenhuma, corta ele para você ver, você não fica em pé, você perde o equilíbrio. Esse dedinho aí é para te dar equilíbrio. Então vou arrancar logo o dedão, o grandão assim, aí você nunca mais na vida vai correr. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, por menor que você se sinta, a Bíblia diz que nós somos corpo, e você é membro desse corpo, você é importante. Não deixa o inimigo colocar coisa na sua cabeça, não. Deixa isso entrar no seu coração. Você tem importância para o reino de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode levantar uma das suas mãos? Pode ser a direita, mas também pode ser a esquerda. Deus não tem preconceito contra canhoto. Capricha aí, irmão. Levanta a sua, não é para o pastor Roberto, não, é para o Senhor Deus. É para aquele que tudo tem, tudo pode, tudo faz, tudo realiza. Engrandeça o nome dEle, porque foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então Deus dá a visão, a revelação a Moisés e a inspiração aos outros auxiliares, e eles vão construir. E eles constroem através das ofertas do povo. Cada um trazia oferta. Você sabe quantos quilos de ouro aquele povo que saiu do Egito levou de oferta?
850 quilos, dá quase 1 tonelada. Aí você pensa, como é que um monte de favelado, no meio do deserto, um monte de escravos, consegue levantar uma oferta de quase 1 tonelada de ouro? Você lembra quando o povo saiu do Egito e que Deus disse, é para despojar o Egito, é para arrancar o ouro que tem no Egito, para pagar a indenização de 430 anos de trabalho forçado sem ganhar um salário mínimo. Deus vai te restituir tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que você fez. Você pensa que Deus não está vendo? Você pensa que o escritório de Deus não vai contabilizar isso? É engano seu. Ou aqui ou na eternidade, o Senhor vai te retribuir conforme a sua obra. Glória a Deus. Eu estou muito gripado, afônico, mas estou inspirado, irmão. E se o pastor Wellington deixasse, eu pregava até às 10. Agora deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Construíram o tabernáculo e quando chegou o final da obra, Moisés não se preocupou em colocar uma placa do nome dele lá no tabernáculo, não precisava. Porque o tabernáculo não era de Moisés, o tabernáculo não era de Arão, o tabernáculo era de Deus, a glória é de Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Ele. Ô irmão, coloca isso na sua mente, no seu coração, o reconhecimento quem dá é Deus. Agora olha que coisa preciosa, ele termina de construir, de levantar o tabernáculo, aí ele vai ungir, vai pegar um óleo santo. Eu precisava de pelo menos meia hora para explicar para você como é que esse óleo era fabricado. Esse óleo aqui, ele era específico para o serviço do tabernáculo. Aliás, Deus disse, qualquer pessoa que fizer a imitação desse azeite, desse óleo, para cheirar ou para usar fora do tabernáculo, ele vai morrer. Esse óleo aqui é símbolo do doce Espírito Santo, que unge não só o tabernáculo, mas unge todos os objetos desse tabernáculo. Cada crente aqui tem uma porção dessa unção, tem um bocado desse azeite que não é humano, mas é divino, é celeste. Quem sente aqui que ainda tem o Espírito de Deus na sua vida? Isso pode parecer uma pergunta assim, um pouco, como diz o nordestino, um pouco besta, pastor. Não, mas não é não. Porque tem muita gente que apesar de serem crentes, apesar de serem obreiros, eles não têm mais convicção de vida eterna e não sentem mais a presença do Espírito Santo na sua vida. Não perca isso. Aliás, o salmista Davi disse, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele não tinha perdido a salvação, mas ele perdeu a alegria, o gozo. Ele falou isso para Deus no Salmo 51. E ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo, que é a fonte dessa alegria. Ô irmão, a alegria que o crente sente, ela não é motivada pela seleção brasileira, não é motivada por um animador de palco que chega aqui, manda você entrar no reteté, no redereguedé, no The Fly, fazer aviãozinho, porque isso passa, querido. Agora o Espírito Santo termina o culto, ele não vai embora para o céu não, ele fica aí no seu coração, ele vai para casa com você, ele vai para a cama conosco, ele vai para o banheiro conosco, ele vai para a feira conosco, ele vai para a universidade conosco, ele está conosco todos os momentos.
E quem aqui ainda sente a presença dEle, do fundo do seu coração, você pode então levantar suas duas mãos e adorá-lo nesta noite. Quem sabe você pode até falar em línguas estranhas. O pastor Wellington colocou aqui com muita sabedoria essa questão do culto de ensino. Gente, o que produz avivamento na igreja não é reteté, não é redereguedé, não são visões. E eu vou provar para você na Bíblia. Você vê Jacó fugindo de casa e ele tem uma visão no meio do caminho. Ele vê anjos, não era anja não, era anjos mesmo, que subiam e desciam. E ele acordou, disse apavorado, e disse: quão terrível é esse lugar, Deus estava aqui, eu não sabia. Depois dessa visão, o caráter de Jacó não foi mudado, ele continuou trambiqueiro, continuou enganando e continuou mentindo. Visão não muda caráter de ninguém. O que muda caráter é isso aqui, ó. Pega a sua Bíblia aí, se é que você tem. Levanta o mais alto que você der conta. Bíblia. Eu estou para ver um crente estruturado na palavra cair por qualquer besteira. Eu estou para ver. Eu estou para ver o diabo dar rasteira em crente estruturado na palavra, com qualquer coisinha derruba. Não, derruba não. Por quê, pastor? Porque escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Agora olha que coisa interessante. Ele santificou, ele ungiu e santificou. Aí o Senhor Deus diz para Moisés que isso aí foi ideia de Deus, não foi fruto da imaginação de Moisés. É que às vezes na igreja o pastor tem uma ideia, o anjo da igreja, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Tem gente que fica assim assustado quando a gente chama o pastor da igreja de anjo, é porque está na Bíblia. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Significa dizer que tem muita gente no meio da igreja que, apesar de não ser pastor, são anjos de Deus, porque são mensageiros de Deus para nos abençoar. O próprio escritor aos Hebreus diz que muita gente hospedaram anjos em casa sem saber, porque eles estavam vendo pessoas, mas na verdade eram seres celestiais que estavam lá na forma corpórea de pessoas. Que aí é um outro viés, é uma outra ideia que a gente tem dos anjos. Agora olha que coisa gloriosa. Às vezes o pastor tem uma ideia, tem um projeto, tem um sonho, e aí a gente começa a jogar pedra. Cuidado para você não jogar pedra nos projetos que estão vindo de Deus, do Senhor. E o que acontece aqui? Deus fala com Moisés o seguinte: Moisés, reúne os levitas e você vai dar a oferta dos carros e dos bois para aqueles que cuidam do tabernáculo. Porque eu acho tão interessante, irmão, sem querer jogar pedra, porque a Bíblia tem mais pão do que pedra. Eu não sei por que tem tanta gente que joga pedra. A Bíblia fala mais de pão do que de pedra. Mas então não é jogar pedra. Mas o que eu acho interessante, eu viajo esse Brasil quase todo, e todo mundo que pega a viola, pega o microfone, sou levita. Irmão, você tem noção do que você está falando? Você sabe o que é levita? Levitas eram pessoas que viviam exclusivamente para o serviço de Deus, do tabernáculo. E tinha os levitas que cantavam, mas tinha os levitas que lavavam banheiro.
Agora tira a viola da mão de um levita e manda ele lavar o banheiro da igreja para você ver como é que vai ser a reação. Se ele reagir bem, levita. Só que tem um outro detalhe, gente, nós não somos judeus e nós não somos da linhagem de Arão. Lembra que Jesus é da ordem de Melquisedeque? Jesus está acima do ministério de Arão. Nós estamos aqui a serviço do reino, com viola ou sem viola, com microfone ou sem microfone, sem cargo ou com cargo, com função ou sem função. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Vale um glória a Deus, irmão? Vale um aleluia? Vale mesmo, querido, vale mesmo. Eu sei que hoje é terça-feira, você não está acostumado, não é porque vocês não glorificam na terça, é porque o perfil do culto é mais ensino e tem a tendência assim da gente ficar mais metodicamente, não é? Mas deixa Jesus quebrar um pouco o paradigma. Ele pode até batizar com o Espírito Santo aqui agora, porque o culto é de ensino, mas é o ensino sobre Jesus, é ensino da Bíblia, é ensino do céu. E quando a gente começa a falar muito de céu, muito de Jesus, a presença do céu começa a chegar mais perto da gente. Você já observou que tem pessoas na igreja que ele só reclama, ele nunca está bem, ele nunca está legal. Eu era assim, irmãos, eu só reclamava, eu só murmurava. Um dia eu estava vindo de São Paulo, na Anhanguera, eu tinha um carro, um Corsa branco, pastor Eto lembra, um carro normal, não tinha ar, não tinha direção, só tinha um volante. E eu vinha num calor, mas um calor de arrebentar. E eu invocado, depois de um congresso que Jesus batizou, não sei quantos lá com o Espírito Santo, congresso abençoado, eu vim murmurando, meu Deus, esse calorzão terrível. E olha que São Paulo não é tão quente assim, mas estava fervendo. E eu, meu Deus, essa porcaria desse carro, não tem nem ar-condicionado, não tem vidro elétrico, direção hidráulica não tem. 1.0, miserável, nem andar anda. Pensa num murmurador. Passei pelo primeiro pedágio, pelo segundo, pelo terceiro. Lá na frente, uma voz suave falou ao meu coração o seguinte: você gostaria de um carro com ar-condicionado? Eu disse: oh Senhor, que bênção. Direção hidráulica, aleluia. Um motorista particular, meu Deus, isso é sonho. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Foi me ultrapassar assim, passou um ônibus da Nacional Expresso, São Paulo, Goiânia. O Senhor falou assim: joga essa porcaria fora e vai de ônibus. Ar-condicionado, direção hidráulica e motorista particular. Eu nunca mais falei mal do meu carrinho. Irmão, a gente reclama tanto. Como dizia minha mãe, reclamamos de barriga cheia. Jesus fez tanto por você. Nós estamos aqui por fruto da bondade, da misericórdia. Nós estamos aqui não é porque nós somos gente boa, porque nós somos merecedores, não. Nós estamos aqui porque o sangue do Cordeiro nos alcançou, nos lavou, nos purificou, nos santificou, firmou os nossos pés sobre uma rocha, nos vestiu de vestes de salvação, colocou um novo cântico na nossa boca, derramou azeite da alegria na nossa cabeça, escreveu o nosso nome no livro da vida. Você ainda acha pouco, amado? Você acha pouco o que Deus fez? Só porque você está passando por essa luta.
Só porque você não comeu carne essa semana, você está revoltado. Como o bife do zoião, ovo frito. Tem só arroz, mas você tem saúde, coma arroz, meu irmão, coma arroz. Se está enjoado, moe o bichinho assim, joga na panela, frita, come arroz frito, mas dê glória a Deus, seja grato, porque a nossa salvação vale muito mais do que um prato de arroz, um prato de comida. Eu sei que tem muito tempo que você tem vontade de falar isso para o irmão que está do seu lado, mas você não tinha jeito, nem hora, nem momento. Chegou a hora, irmão, você vai desentalar agora. Pega a mãozinha dele, com todo respeito e temor. Pode pegar aí, eu vou esperar. Não solta não, segura. Olha assim bem nos olhinhos dele. Como diz os meus irmãos lá na Paraíba, olha bem assim na venta. E diz assim para ele ou para ela: seja mais agradecido, amado. Seja mais grato. Seja mais grato. Aí o Senhor diz a Moisés: Moisés, fala com o sumo sacerdote Arão, que é para os príncipes das 12 tribos, porque Levi não é contado entre os 12, eles são separados para a obra. Das 12 tribos, cada um vai trazer um boi. E os 12 vão se juntar e vão trazer 6 carros. A cada 2 príncipes, um carro. Com 2 bois. Aí você entrega na mão dos filhos de Gerson. Você distribui aqui para eles, mas o versículo que estava lá, o versículo que não pode sair de lá. 7:9. Você está dando negócio de ensaio aí, o povo agora não pode pensar em ensaio não, tem que ficar na palavra aqui. Vamos lá. Mas, diga comigo, mas, ou seja, entretanto, contudo, todavia, aos filhos de Coate nada deu, diga, nada deu. Agora Deus diz assim, não é para dar nada, não é porque eu estou de marcação com eles, não é porque eu vou abençoar esse e os filhos de Coate não serão abençoados. Negativo. É pela excelência do trabalho deles. Eles não poderão colocar a minha arca, o meu altar sobre carros e nem sobre bois. Eles terão que levar sobre seus ombros. E nesta noite aqui o Espírito Santo de Deus me incomoda para te dizer, Deus está procurando, não é boi nem carro, Deus está procurando ombros. Que esteja ao lado do anjo da igreja para levar adiante a obra. Boi tem importância? Tem. Carro tem importância? Tem. Mas nada substitui os teus ombros, irmãos. Os ombros eram colocados à disposição para o transporte. Lembra que o altar tinha 2 altares. Um dia eu acredito que o pastor Wellington vai permitir a gente fazer um seminário aqui entrando no Santo dos Santos.
E aí eu vou explicar para você detalhadamente sobre isso. Tinha 2 altares, um do lado de fora que ficava no átrio e um do lado de dentro no lugar santo. O do lado de fora era de bronze, de dentro era de ouro. O de fora era para sacrifício e queima de ofertas, e lá dentro só queimava incenso. E eles tinham umas argolas, assim ó, nas pontas, e passava o varal de lá e de cá. E aí os filhos de Coate abaixavam e conduziam todo o povo de Deus marchando no deserto. Tinha gente cantando, assoviando, outros, sei lá, murmurando, mas os filhos de Coate não estavam em carros, nem montados no boi. Eles estavam alegremente levando no deserto as obras e as peças do tabernáculo. Que Deus encontre no nosso ombro espaço para nós oferecermos o nosso trabalho no reino de Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. É por isso que tinha argola e é por isso que tinha varais. Se fosse para ser transportado em carro, não precisava disso. Lembra quando Davi trouxe a arca, colocou num carro novinho, e o boizinho vem puxando o carro, e de repente a Bíblia diz que o boi tropeçou. Eu não sou criado em roça, eu queria ver um boi tropeçar. Mas ele tropeçou e o carro empinou. No que o carro empina, a arca de Deus vai cair. Aí Uzá, com a maior das boas intenções, mete a mão para não deixar a arca cair. Irmãos, e Deus matou, porque foi quebra de princípios. A arca não era para ser levada em carro e muito menos em boi, tinha que ter ombros de pessoas que amassem tanto o tabernáculo de Deus. E com temor na minha alma eu quero dizer que a gente precisa amar o Senhor, precisa amar o seu reino, precisamos amar a família, tudo isso, mas a gente precisa voltar a resgatar o amor pela igreja. Esses dias um pastor conversou comigo e disse: Roberto, isso não é história de carochinha. Eu fui pregar numa igreja e a irmã limpando os bancos ajoelhada. E eu perguntei para ela: irmã, por que a senhora está com algum problema? Ela disse: não, eu estou limpando aqui o lugar que os santos servos de Deus vão sentar para glorificar o nome do meu Deus, e eu tenho que fazer isso ajoelhada, que é a forma que eu me encontro mais completa na presença de Deus. Meu Deus do céu, o que é isso? Pessoas hoje que com qualquer coisa processa a igreja, leva a igreja na justiça. Eu tenho os meus direitos. Irmãos, o nosso sentimento para com o sagrado, para com o divino, está tão vulgarizado e fragmentado que a gente já entra na igreja pensando em processar. Ô amado, ô amada, fique de pé, por favor. Meu pastor, pela hora que você me deu, acho que já está na hora aqui. Se você tiver liberdade para isso, porque se você não tiver, não faz não, porque pode criar um constrangimento. Mas eu gostaria que você escolhesse alguém e você colocasse a mão no ombro dela. Por favor. No ombro.
A gente fala muito de voz ungida, de olhos ungidos, de ouvidos ungidos, mas a gente não ouve falar de ombros ungidos. E você que está segurando a mão ou segurando o ombro do seu irmão, eu gostaria que você fosse profeta de Deus agora e dissesse para ele ou para ela: o Espírito Santo está querendo ungir o seu ombro. O Espírito de Deus. Shayoko maikene we foregebia faraikes. Nayalatuiko manasura kais. Se utilize dos nossos ombros, Senhor. Se utilize dos meus ombros para levar o sagrado, o divino. Narakatunes nayuchurama haisirikais. E eu gostaria que você que é batizado no Espírito Santo orasse em línguas. A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então seja edificado pelo poder do Espírito Santo. Rakalashora manahasuri kandaramahas. Rakalabasheriandalamaiko manai. Jorakalamasuri kandaramahas. Levanta, Senhor, ombros ungidos para o teu serviço na face da terra. Glórias sejam dadas ao nome santo de Jesus. Recalabashoro amarrasébia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Podeis assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus pela palavra que ouvimos nessa noite. Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Pastor Roberto chegou aqui, nós nem tivemos a oportunidade de conversar. Nós cumprimentamos aqui. Estava quase no início do culto. Mas quando eu estava ajoelhado aqui, orando, ouça o que eu vou dizer. Quando eu estava ajoelhado orando, eu pedi: Senhor, nós precisamos de pessoas, eu preciso, Senhor, a igreja precisa de pessoas comprometidas com a Tua obra, de obreiros que se comprometem com a obra. E Deus é minha testemunha. Eu não... Até já teve algumas vezes pastores que vêm pregar e pastor, você quer que fala sobre algum assunto? Às vezes até vamos supor, pastor, fala sobre a parte aí de contribuição. Isso é normal fazer. Mas eu sempre, há pouco tempo, um colega veio pregar: pastor, você tem algum assunto que você quer que eu aborde? Eu falei: irmão, o que o Espírito Santo colocar no seu coração. Então eu deixo, porque quando ele faz tudo certo. Ele sabe a necessidade. E eu falo com Deus, e Deus usa. E nesta noite eu tenho certeza que Deus falou com pessoas aqui que realmente vão continuar, e outros vão voltar, né, a colocar o ombro. Isso é muito importante. E eu louvo a Deus, porque Deus é fiel. Ele é maravilhoso.
Porque tem gente que tem aquele negócio, às vezes uma mensagem aqui, alguém fala assim, isso é mensagem encomendada. Não, isso é porque o pastor falou, principalmente quando é algo assim que bate alguém, né, que a gente precisa às vezes de levar. E alguém fala, não, isso é mensagem encomendada. Mas Deus conhece, né, o nosso coração e sabe o que a igreja precisa, o que a igreja necessita. Eu louvo ao meu Deus pela sua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus agora e vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento do trabalho do Senhor. E nós vamos, nesta hora, contribuir com alegria. Faça aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Contribua com alegria para a obra de Deus. Amém? Hino de número 400. Vamos louvar ao Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém? Glória a Deus. Está conosco Flávio, Renata e seus filhos, são de Cuiabá. Ele é irmão do nosso irmão Fábio. Onde estão? Quero conhecer. Muito bem. Estão ali, familiares do irmão Fábio, que vieram de Cuiabá para adorar a Deus conosco. Que Deus abençoe vocês. Vamos dizer bem-vindos a eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Os demais visitantes que não foram informados os nomes, também vocês são bem-vindos aqui para estarem sempre conosco. Meus irmãos, eu quero pedir oração dos irmãos. Amanhã ou essa madrugada estou indo para Goiânia. Uma consulta lá é bem cedo, às 8 horas, então tem que sair bem de madrugada. E depois nós vamos a Brasília, aproveitar a oportunidade. Nós temos ali uma igreja, já com em torno de 70 membros, e os irmãos vieram aqui, conversaram, e estão com desejo de se tornar congregação de Rio Verde. É ali um lugar muito privilegiado, ali na W3 Sul, o pastor Roberto conhece. E eu disse, olha, nós estamos em expansão, porém não pensávamos em Brasília. Mas eles pediram, assim, alguns irmãos já conhecem, e tem muitos. E eles vieram aqui, conhecer a igreja, e falaram, é um desejo do nosso coração. E eu disse, não prometi nada, mas disse que uma hora nós íamos lá. E eles pediram, estão nos aguardando lá na quinta-feira. Queria que fosse domingo, mas domingo é mais difícil de sairmos. Então nós vamos, alguns irmãos ali, e os irmãos orem por nós. Se for da vontade de Deus, estaremos assumindo ali já a igreja já pronta, com ar-condicionado, cadeira, som, e os irmãos congregando ali querem. E eu disse, olha, mas tem que ser assim, na nossa administração, no caso, né? Como congregação de Rio Verde. Pastor, é isso que nós queremos, precisamos de pastores. Eles abriram ali, na verdade estavam
não estava ligado em nenhum ministério, um grupo de irmãos, alguns eu conheço, e nós vamos ali. Se for da vontade de Deus, os irmãos orem, para que tudo seja bênção. Brasília é um lugar de muitas pessoas, de várias partes do país, inclusive algumas pessoas conhecidos nossos, que moram ali, quando ficou sabendo, até disseram que se isso vier a acontecer, vão estar congregando conosco ali. Nós queremos avisar também que as pessoas que ainda não têm o seu cartão de membro, podem passar na secretaria da igreja em horário comercial, com identidade e CPF e fazê-lo sem custo algum. Você que não fez, não tem um cartão de membro, faça. Os irmãos que fizeram inscrição para participar do acampamento da Almaderve precisam pagar a taxa de inscrição até quinta-feira. Ensaio com todas as regentes da Usader amanhã às 19h30, não faltem. Ilma e Claudiane estão vendendo cupom para o sorteio de um terno à escolha na loja do irmão João. O valor do ingresso do cupom é R$10. Isso é para ajudar as irmãs no departamento, viu, irmãos? Não é para o caixa da igreja, é para o departamento das irmãs, para a festa delas, que acontece daqui a alguns dias. No culto da bênção, quinta-feira, vai estar pregando o pastor Oséias Lopes, de São Paulo. Todos são convidados. Vai ter também um trabalho aí que é da Usader, um jantar, dia 11 de julho, com a apresentação da dupla Eber e Magdiel. O ingresso custa R$20 por pessoa. É uma janta, né, deliciosa, e um jantar ao som de moda e viola, né? Como é que é? Um negócio aí que eles vão estar tocando aí, os irmãos Eber e Magdiel. Então participem e contribua com a Usader. Eu quero pedir oração dos irmãos em favor da minha mãe. Ela esteve internada há poucos dias e ontem ela esteve um pouco mal. E, como os irmãos sabem, ela é assim, difícil de levar no médico, né? E nós marcamos consulta para ela, para um retorno da médica dela. Ela disse que não vai não, porque ela não precisa de médico não. Mas eu falei, ó, a senhora vai. Hoje eu passei antes de vir para a igreja, falei, a senhora vai no médico segunda-feira. Eu falei assim, nem seu pai me obrigava, você não vai me obrigar também. Eu falei, mas a senhora vai. Mas ela é assim, né? Mas nós vamos orar para Deus continuar fazendo a obra na vida da minha querida mamãe. E eu quero pedir oração dos irmãos também, em agradecimento a Deus, porque exatamente hoje completam 14 anos que eu casei com aquela irmã mais linda, né, que é a irmã Ângela, que começamos a namorar no dia 13 de 10 de 1996. Né? Casamos no dia 1º de julho de 2000. Errei a data não, né? Pois é. Deus abençoe, quero que ela venha aqui à frente. O pastor Marivaldo orar por nós no final do culto. E eu quero dizer para os irmãos que vivemos esse período muito feliz. E cada dia que passa, eu gosto mais dela, amo mais a cada dia. É algo assim que Deus colocou ela no meu caminho e tem sido uma companheira fiel, mãe dedicada, uma esposa dedicada. E ela orou muito, né, irmãos, para ter um marido tão bonito como eu. Então Deus abençoe ela, né? Então, um rapaz assim bem simpático, né? E eu tenho uma esposa, creio que, não desmerecendo jamais, eu sei que tem muitas mulheres de Deus aqui abençoadas, mas a minha esposa é algo assim muito especial. Ela sabe disso. E eu sempre tenho dito, só, não precisa de data de comemorativa para mim comemorar alguma coisa, mas ela, são todos os 365 dias do ano, todos os anos, ela me completa, me faz feliz, e sem ela não tem como, né, eu nem viver, lógico, abaixo de Deus, mas a minha esposa é uma bênção mesmo. Não estou falando que os irmãos que convivem comigo sabem, né? E é uma bênção na minha vida, em todos os sentidos. E cada dia que passa, eu te amo mais, viu, meu bem? Vem aqui, vamos ficar de pé, vamos orar. Não esqueça, irmãos, de comprar o DVD do pastor Roberto Santos. Este homem de Deus,
abençoado, né? Glória a Deus. Muito bem. Convidar aqui o pastor Marivaldo, que vai estar orando, dando a bênção apostólica. E eu louvo a Deus pela minha esposa, está ali os irmãos dela, né? E ela conseguiu ganhar toda a família para Jesus, né? Através do seu testemunho, da sua dedicação. E há poucos dias, creio que um mês mais ou menos, né? A mãe e o pai dela, que era de outra igreja, outro ministério, falou, não, e eu sempre, alguém brincava, falava, não, só tem que vir para a Assembleia. Eu falei, não, deixa a minha sogra. O dia que ela sentir, ela vai vir para cá, né? E sempre orando, para a gente ficar a família toda reunida. Aí, sem a gente insistir ou pedir, ela um dia resolveu, falou, agora eu vou e quero ficar na Assembleia de Deus, está aí uma bênção, né? E ela é fruto, toda a família dela, outros parentes que vieram para Jesus pela vida da irmã Ângela, testemunho dela, né? Está aí os irmãos, eu louvo a Deus pela família maravilhosa, sogro maravilhoso, uma sogra maravilhosa. Tem gente que fala de sogra, né? Mas eu faço em tom de brincadeira, eu falo assim, para a Ângela que a melhor sogra é a melhor mãe é a sogra dela, né? Como é que é? Falei errado? Né? A melhor sogra. A melhor sogra é a sogra da minha mulher. Eu estou tão emocionado que até errei aqui. Mas, na verdade, em tom de brincadeira, porque, na verdade mesmo, a minha sogra é uma mãe mesmo. E eu tenho hora que eu fico assim, é a forma que ela me trata como filho, né, o meu sogro. E eu tenho certeza que meu pai também gostava muito dessa família, da Ângela, e minha mãe também, pela mesma forma. Então, somos uma família. E sou feliz. E feliz por essa igreja, e feliz por toda essa família maravilhosa, que é uma grande família, a qual nós fazemos parte. Parabéns, pastor Wellington. Parabéns, pastor Ângela. Eu e a minha esposa, hoje ela não pôde vir. Vocês completaram hoje 14 anos, né? Eu e a minha esposa, irmã Maria José, completamos ontem 41 anos. Graças a Deus, de feliz união conjugal. Está aqui meu filho, minha filha, que é prova disso que eu estou dizendo. Feliz união conjugal. Sim, meu filho. Só fazer aqui parabenizar o pastor Marivaldo e dizer do exemplo dele. Às vezes a gente fala assim, ó, quem quiser chegar atrasado, mas o pastor Marivaldo pensa num homem pontual, dedicado, isso em todas as reuniões da igreja, né? E o pastor Marivaldo é um exemplo, né? E que Deus continue abençoando o senhor, em nome da igreja, do ministério. E justificar também a ausência do pastor Hermógenes, que está em Bom Jardim, cobrindo lá a igreja, nossa congregação, e à frente lá, e com ele está o pastor Paulo Ferreira, que estão ajudando lá. Os irmãos que sabem soldar, inclusive quem souber fazer solda e quiser ir para Bom Jardim, nós mandamos levar lá, viu, para ajudar, porque daqui a poucos dias estaremos inaugurando a nossa igreja ali em Bom Jardim. Graças a Deus. Vamos estarmos orando com muita gratidão, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, levantamos a nossa voz ao céu com gratidão, com alegria mesmo, com regozijo espiritual. Te agradecemos por este culto alegre e abençoado, pela exposição da Tua gloriosa e bendita palavra, uma palavra que veio do coração de Deus para o nosso coração, que possamos estar guardando, escondendo essa palavra, vivendo ela dia após dia, daqui para frente, ainda mais, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos agora pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Wellington, pastora Ângela, que estão completando 14 anos de feliz união conjugal. Continue abençoando eles da melhor maneira possível, Pai, fazendo deles sempre aqui canais de bênção, que eles continuem, Senhor Jesus, sendo inspirados por Ti, tendo a Tua graça, tendo a Tua unção, este pastor amoroso, pastora amorosa, dando exemplo, Senhor Jesus,
para a nossa igreja, para toda a nossa sociedade, que eles continuem, Senhor, sendo usado poderosamente pelo Senhor, dando a eles paz, alegria, saúde, prosperidade espiritual, prosperidade financeira também. Continue dando a bênção a eles que eles precisam e que eles merecem de uma maneira gloriosa, Pai. Muito obrigado pela vida da igreja, de todos os obreiros aqui presentes. Sou agradecido também, recebe a minha gratidão, o meu agradecimento pela vida da minha esposa, da minha companheira, que completamos 41 anos de casamento também. Sou agradecido pela minha família, sou agradecido pela igreja onde congrego, onde sirvo a Ti, ó Deus. Recebe o nosso agradecimento, a nossa gratidão por tudo, em o nome de Jesus. Também, Senhor, não podemos deixar de pedir esse projeto aí de Brasília, ó Pai. Meu Deus, esteja abençoando, leva o pastor Wellington em paz nessa viagem, o seu exame que ele vai fazer, que ele seja feliz, bem sucedido, e lá em Brasília, esteja nesse negócio, ó Pai, esteja fazendo a Tua vontade, se for para a glória e honra do Teu nome, que tudo dê certo, sabe, o interesse nosso, o desejo de crescer, de progredir, de prosperar, esteja realizando a Tua vontade em tudo e em todos. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo continue com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. A igreja diz... Amém. Parabéns, pastor, parabéns, parabéns. Produtora de vídeo AD Filmes.